Bom dia, meus irmãos. Graça e paz superabundante sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez estamos juntos nesse café da manhã, café com os semeadores de vida, café com os sacerdotes da nova aliança, café com aqueles que plantam, café, sabe, bem forte, café gostoso de se tomar. Bem, hoje nós vamos meditar numa palavra muito importante para a sua vida, para o seu dia atual. Nós vamos navegar hoje, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Eu espero, bom dia Lu, bom dia Eni, Shalom. Eu vou começar a dar um prêmio para cada uma de vocês. Vocês estão sempre nos acompanhando. Bendito é o nome do Senhor. Bem, 1 Samuel capítulo 15, que dia maravilhoso, né, irmãos? Dia que o Senhor resolveu molhar as plantas, né? E hoje toda a terra está sendo molhada pela graça, pelo amor, pelo favor do Senhor. Deus é bom demais, não é verdade? Bem, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que palavra dura, né, irmãos? Que palavra dura. Aqui começa o processo, da troca do rei de Israel. Aqui começa a saída de Saul, para que entre o governo de Davi. Bem, Saul estava governando pela aparência. Saul era muito bonito, Saul foi escolhido por causa da aparência, Então era um governo voltado para o governo humano. Agora, Davi começa a governar segundo o coração de Deus. Meus amores, é muito difícil quando cometemos determinados erros e muitas das vezes não sabemos o que nós estamos fazendo. Da mesma forma, às vezes, cometemos determinadas situações que nós sabemos que é errado. Então, Saul é o tipo da pessoa que tinha tudo para dar certo. Saul foi uma pessoa escolhida pelos homens e aprovada por Deus. Ele tinha tudo para dirigir a nação e fazer as coisas mais, vamos dizer assim, mais bonitas, realizar mais conquista do que qualquer outro no reinado de Israel. Mas infelizmente Saul era aquela pessoa muito adaptável, muito volátil, onde ele sempre estava cedendo às pressões. Cuidado com o que você anda cedendo, e verdadeiramente deixando de lutar. Você deve ser uma pessoa, um pouco cri-cri. Você deve ser aquela pessoa, que luta pelo que está escrito, não pelo que você está sentindo. É muito diferente, irmãos. A gente sente muitas coisas, nosso coração é muito enganoso, mas o que vai nos fazer seguir conforme a vontade do Senhor é quando nós temos pessoas do nosso lado, líderes, a palavra de Deus, que vão nos ensinar o caminho. Isso é o que faz toda a diferença, ok? Então,
a ordem que Deus tinha dado para Saul era: olha, você deve destruir tudo, ok? E Saul, com pena, Saul tentando, vamos dizer assim, fazer a vontade dele, porque ele achava que aquilo ali iria servir para ele mais para frente, né? Eu vejo isso com o meu pai, né? Meu pai tem essa característica, ele fala assim: não deixa isso guardado, que isso pode servir para alguma coisa. Então, aquele objeto que ele guardou fica guardado pelo menos uns 5 anos. Então, eu acho que entrou esse sentimento no coração de Saul: não, deixa quieto, pode ser que lá na frente eu possa utilizar isso para sacrificar ao Senhor. É como se Saul permitisse que entrasse um sentimento humano, como que se Deus não poderia agir de forma, sabe, gloriosa e fazer outras coisas novas surgirem. O problema é que o pensamento de Saul é um pensamento humano, terreno, como o meu e o seu. E quando nós estamos lendo a palavra, nós temos que nos enquadrar no que é espiritual, porque essa palavra, ela é espiritual. E quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos, mais nós nos tornamos pessoas espirituais, ok? Então, no versículo 18, diz assim, ó: o Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Então Samuel, que liderava o povo juntamente com o rei, né? Samuel apresenta o que ele fez de errado e Saul apresenta as suas justificativas. Olha o que ele diz: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgai. Irmãos, é aquela velha forma, né? Dá um jeitinho para as coisas de Deus. Deus não precisa de jeitinho. Se não há bois, ovelhas para o sacrifício, ele vai providenciar. Agora, não justifica você desobedecer ao Senhor para você ter bois e sacrifício. Deus tinha dado uma ordem clara para Saul: olha, você tem que destruir tudo, os amalequitas, os bois, as ovelhas, tudo. Mas Saul, olha, irmãos, ele tentou guardar isso, ele tentou obedecer a si. Sabe quando a gente se volta para as nossas emoções, para o que a gente está sentindo, né? Quando a gente se volta para o que a gente está sentindo, a gente comete os maiores pecados da nossa vida, porque a gente acha. Aí lá na frente a gente percebe que aquilo que a gente tomou aqui, a decisão, foi errado. Eu já errei muito com as pessoas, com os meus amigos, com os irmãos da igreja. Eu já errei muito. Claro, eu não sou perfeito, mas bendito seja o nome do Senhor, porque a gente sempre está tentando acertar, pedir perdão, a gente está reconhecendo as falhas, reconhecendo os erros e vamos embora junto, estamos servindo ao Senhor. Mas, queridos, vamos abrir os nossos olhos. Saul, querendo fazer as coisas do seu jeito, né? Ele cometeu um agravo muito grande. E aí o profeta traz essa mensagem de novo: olha, você deveria obedecer é melhor do que sacrifício. Bem, às vezes nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus, não é verdade?
estamos na graça do nosso Senhor Jesus, na bênção, andando conforme os mandamentos do Senhor. Querido, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo de uma maneira maravilhosa, recebendo a palavra de Deus, recebendo o trato do Senhor. Isso é muito gostoso. Agora, não adianta você querer ser uma pessoa legalista, ou seja, você é o toma lá da cá. Você faz isso para você receber isso e ponto final. Era o que Saul estava tentando fazer. Ele estava tentando sacrificar para poder ficar bem. Ele não estava querendo se aprofundar para poder ficar bem com os soldados. Saul teve pena, olha os sentimentos. Ele, ao invés de obedecer ao Senhor, ele preferiu, dar ouvido aos seus amigos, aos súditos. Ele preferiu, gostar daquelas coisas que eram, naquele momento, se tornariam o erro fatal da vida dele. Veja se não é isso que acontece com a gente, irmãos. Às vezes a gente acha, nós pensamos que nós estamos agradando ao Senhor porque nós simplesmente estamos indo à igreja. Mas ir à igreja tem que estar recheada daquele sentimento de devoção, de louvor, porque se você for à igreja só por ir, você vai encontrar com alguém que fale mal do pastor, fale mal da igreja, fale mal disso, fale mal das coisas. Você vai encontrar com esse tipo de pessoa. Por isso que você tem que ir à igreja para cultuar ao Senhor com sinceridade, com o coração aberto, sempre pronto a agradar ao Senhor. Ou seja, você vai fazer o teu sacrifício, ok? Cultuar ao Senhor, mas com sentimento. É a mesma coisa o que estão fazendo com a ceia do Senhor. Paulo já tinha advertido as pessoas: ei, vocês estão se juntando para comer, vocês não estão percebendo o significado da ceia do Senhor. Hoje em dia a mesma coisa. As pessoas estão participando da Santa Ceia, da ceia do Senhor, porque simplesmente criou-se uma religiosidade por trás da participação. Quem não participa da Santa Ceia está em pecado. Então, a pessoa vai lá e participa da Santa Ceia com a sua vida totalmente desconexa dos princípios do Senhor. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que não faz isso. Eu tenho certeza que se você estiver com algo dentro de você, você não vai sequer se aproximar da mesa do Senhor até pedir perdão, até se reconciliar. Irmãos, olha o que o Senhor diz sobre a oferta. Nós temos que nos reconciliar com o nosso irmão, reconciliar com o pastor, reconciliar com o nosso líder. Nós temos que nos reconciliar com as pessoas, daí então levar a nossa oferta ao Senhor. Ou seja, nós temos que sentir o que nós estamos fazendo. Diferente de Saul, diferente de algumas pessoas que estavam ali sacrificando e fazendo as coisas sem realmente sentir, perceber, ser aquela pessoa que ora, que ouve a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, sentir o Senhor falando. Ei, qual foi a última vez que você sentiu, aquele poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida? Está na hora de você sentir, está na hora de você ser despertado e não simplesmente colocar uma roupa, aquela roupa que é separada para ir à igreja, ou simplesmente abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto para espantar os maus espíritos, ou simplesmente colocar algum adereço na sua casa para poder espantar os maus olhares, plantar uma espada de São Jorge na porta da sua casa, plantar aquelas plantas, para poder espantar aí a inveja, não é isso?
Isso tudo é legalismo. Isso tudo é legalismo, porque o que o Senhor quer é uma relação de coração para coração. Ó, é isso que o Senhor quer, uma relação de coração para coração. Porque se não for fundamentada assim, você está tendo uma religião. Você está tendo uma religião. Você vai à igreja para poder chegar na hora, né? No caso às 18 horas, para você ficar melhor do que os outros. Mas nós vamos à igreja às 18 horas porque lá inicia a nossa adoração. Então é por isso que a gente chega às 18 horas, porque ali tem sabe, aquele momento da abertura. Tudo você tem que sentir, tudo você tem que perceber. O nosso coração não pode estar distante, irmãos. Nosso coração não pode estar distante do Senhor. Nós temos que sentir essa paixão, esse calor. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia chuvoso, nesse dia, né, meio que friozinho, e que verdadeiramente você se volte ao Senhor. Sentir, falar com Ele. Não ser um legalista, um religioso, não, mas sentir. Eu vou orar com você, quero que você depois dê continuidade aos seus estudos, leia sobre esse texto que nós acabamos de falar, compartilhe essa mensagem com umas 10 pessoas, uns 10 amigos seus, você vai falar para ele: ei, você está em Cristo Jesus, não mais na religiosidade. A religiosidade te leva à morte, te leva ao esfriamento, te leva ao isolamento, mas sim a graça de Cristo, que nos faz sentir o poder, a unção, o fogo do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Vamos juntos orar? Senhor Jesus, que a cada dia possamos sentir Tua presença, sentir que nossa oração está sendo ouvida, perceber que Te cultuamos, Pai, o tempo todo, que os nossos sacrifícios alinhados com a Tua palavra, com os nossos sentimentos, nos levam cada vez mais para perto